o que é RevitMap. Será que você sabe todos os comandos e todas as possibilidades dentro dessa parte do Revit? Se não, então se liga nesse vídeo, que é mais um vídeo da série NeuroBin Responde. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje estamos trazendo mais uma dúvida popular aqui dentro dessa playlist que eu intitulei com o nome NeuroBin Responde, onde nós temos dúvidas que são bastante comuns, não apenas para quem está iniciando o seu trabalho com Revit, mas até mesmo para aqueles que já têm uma certa experiência de uso do programa, beleza? E hoje eu vou responder para você o que é o RevitMap. E sem mais delongas, vamos já para o vídeo. Bom, o RevitMap, a sigla dele vem de três palavras diferentes: Mechanical, Electrical and Plumbing, que são três palavras em inglês, né? Mecânica, elétrica e tubulação, beleza? Então, a origem da abreviação MAP vem dessas três palavras. E dentro do nosso programa Revit, onde é que a gente encontra os comandos relacionados à parte do MAP? A gente encontra na parte aqui de sistemas, que é a palavra traduzida para o português, ok? Todos os comandos relacionados a MAP, ou seja, todos os comandos relacionados a instalações estão localizados aqui na guia de sistemas, ok? Então, vamos dar uma olhada por alto no que é que essa guia ela traz de comandos para a gente, principalmente para você que quer conhecer um pouco mais sobre a parte de instalações do Revit, certo? Bom, primeiro de tudo, então, vamos explorar o Mechanical, o M, né? Os comandos de mecânica estão todos incluídos dentro desses quadrados que eu estou circulando aqui, ó, com o meu mouse, certo? E dentro de mecânica, a gente pode entender também a sigla AVAC. O que é a sigla AVAC? Ela vem do português: aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Você pode encontrar essa sigla também no inglês. E aí no lugar do A de aquecimento, você vai encontrar o H de heating. E aí você vai ter heating, ventilation and air conditioning. Aí, ou seja, a sigla vira HVAC, no português seria AVAC, certo? Então toda essa parte de ventilação, né, climatização do seu imóvel, ela fica dentro daquilo que o Revit considera como mecânica, perfeito? Então, dentro da parte de mecânica, nós temos todos os sistemas de AVAC, onde nós podemos criar dutos, terminais de ar, dutos flexíveis, as suas conexões. Podemos criar também peças de fabricação e inserir equipamentos mecânicos que são dotados de informações como BTUs, enfim, potencial de aquecimento, consumo de energia e por aí vai, certo? Então, toda essa parte de mecânica, ela engloba essa parte de climatização do seu empreendimento e ela fica aqui dentro de sistemas. Avançando, nós vamos então para a parte de tubulação, hidráulica e tubulação. Nós temos todos esses comandos aqui, ó, que eu estou circulando agora neste momento. E aí aqui dentro nós temos a possibilidade de criar tubos rígidos, podemos também criar tubulações flexíveis, podemos criar acessórios de tubulação como registros, conexões de hidráulica também, como pias, lavatórios, enfim, chuveiros, banheiras, né? Sprinklers. E agora na versão 2023 também eles incluíram o equipamento hidráulico, que é bem interessante porque antes a gente tinha que usar o equipamento mecânico, porque como a gente não tinha uma categoria específica para equipamento hidráulico, a gente tinha que usar o equipamento mecânico para se referir a algo que na verdade pertencia à parte de tubulação. Então, por exemplo, uma bomba que para poder abastecer um reservatório, a gente gostaria de usar equipamento hidráulico, mas não tinha opção, colocava como equipamento mecânico, o que não gera assim um problema no seu projeto, na questão de modelagem, mas gera um problema lógico no sistema do Revit, certo? Então, agora a versão 2023 tem essa possibilidade que é bem interessante. E por fim, indo então para a nossa última letra, nós temos a parte de elétrica. Em alguns monitores, a depender do tamanho da sua tela, ela pode vir um pouco comprimida, certo? Aí a gente clica aqui para poder expandir os comandos de elétrica. E dentro de elétrica, nós temos a possibilidade de criar bandejas de cabo, conduítes, as conexões de bandeja, conexões de conduíte, equipamentos elétricos, dispositivos das mais diversas sortes, né, elétricos, iluminação, alarme de incêndio, segurança, telefone e as nossas luminárias. Além disso tudo, nós também temos a possibilidade de criar fiações, embora as fiações elas não
apareçam no modelo tridimensional, é possível você criar elas em vistas 2D para poder enxergar as conexões entre os seus elementos, certo? Então existe essa função também dentro da parte de elétrica, e a principal reclamação que existe em relação à parte de elétrica é o fato de não existir a possibilidade de você criar um conduíte flexível. Aqui no Brasil é super comum utilizarmos aquele tubo corrugado amarelo para poder fazer as nossas conexões de elétrica. E, infelizmente, no Revit não existe o comando de conduíte flexível. Algumas pessoas utilizam a tubulação flexível ou o duto flexível como uma alternativa para poder criar ali os seus conduítes flexíveis. Só que, de novo, né, isso gera um problema lógico dentro do programa, que pode gerar algumas dificuldades depois dos quantitativos se a pessoa não estiver atenta nessa adaptação. Mas, enfim, o certo seria realmente ter, né, o conduíte flexível. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas utilizam o conduíte rígido para simular um conduíte flexível e vão colocando as conexões, mas isso também gera alguns efeitos nos quantitativos. É a pior desvantagem atualmente que eu vejo no projeto de elétrica, mas ainda assim nós temos diversos comandos que podem ser utilizados dentro desse sistema, beleza? Então aqui dentro nós temos todo esse compilado de comandos e nós podemos encontrar ainda mais alguns pequenos comandos que são interessantes aqui na guia de analisar, onde nós podemos verificar os sistemas. Nós podemos verificar os sistemas de dutos, os sistemas de tubulações e podemos também verificar os circuitos. O que é que o Revit faz quando a gente coloca essas verificações? Basicamente, ele vai tentar usar da inteligência e das fórmulas que já estão alimentadas dentro dele para verificar se existem algumas inconsistências no projeto. Então, por exemplo, no caso de tubos, ele vai verificar se a pressão em um tubo está acima da pressão máxima permitida para aquele tipo de tubo, certo? E aí, obviamente, que ele vai usar isso com base em algumas regras que já foram pré-estabelecidas para aquele tubo, ou então para a equação de pressão que você está utilizando no cálculo, certo? Então, existem algumas regras que o Revit leva em consideração quando você ativa esses comandos para verificar os seus sistemas modelados. E existe também a opção de você mostrar os desconectados, que serve para o Revit mostrar em avisos, né? Aqueles tubos, conduítes ou então dutos que não estão conectados ao seu sistema. É super comum quando a gente tem um projeto de instalações muito elaborado, a gente acabar deixando alguma ponta desconectada. Então um tubo que não entra numa caixa, ou então uma conexão que se soltou ali do tubo e aí deixou o arranjo aberto, entendeu? Então esse comando serve justamente para poder iluminar na tela, vamos dizer assim, todos esses sistemas que estão desconectados e aí você possa fazer as devidas correções dentro do seu projeto, certo? São só mais alguns comandos que são bem relevantes com relação à parte de instalações, e com isso você enxergou, na verdade você aprendeu e enxergou todo o potencial que a parte Map do Revit está trazendo, beleza? E só mais uma curiosidade para poder fechar o vídeo, que eu tenho certeza que até mesmo aqueles que já têm bastante tempo usando o Revit provavelmente não devem saber, mas o Revit Map ele já foi um software separado do Revit. Isso acho que poucos vão saber, porque só quem começou a usar o Revit lá em 2013, 2012, que foi quando eu comecei a utilizar, é que vai lembrar disso. Mas naquela época a gente tinha um software Revit, que era o Revit Architecture, que ele tinha todas as funções de arquitetura e tinha também algumas funções de estrutura que não são nem de longe as mesmas que a gente tem à disposição hoje, né? Naquela época eram bem pouquinhas. E naquela época a gente tinha um outro software que era o Revit Map, certo? Então, e aí quando você acessava o Revit Map, você só tinha a guia de instalações. E aí, se eu não me engano, em 2014 a Autodesk percebeu que eu acho que isso não era um bom negócio. E aí, acho que as pessoas não estavam comprando os dois programas. Eu acho que na intenção de valorizar o Revit como um todo, decidiu unificar tudo. E aí o que foi que eles fizeram? Criaram um único Revit com todas as disciplinas dentro de um único programa, beleza? Então é só mais uma curiosidade de algo que eu acho que poucas pessoas devem saber ou até mesmo lembrar, né? Mas eu acho curioso também, beleza? Então é isso. Com isso você aprendeu o que é Revit Map, qual o seu potencial. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de outras dessas dúvidas comuns.
que com certeza a gente vai publicar aqui no canal. Vou inclusive deixar o link aqui em cima da playlist, onde eu estou compilando todas as dúvidas populares aqui do Revit, beleza? Então se você quiser conferir as demais dúvidas, você pode clicar lá em cima, e no mais, qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.